Olá, meus amigos. Estou aqui estudando a lição da Escola Sabatina e desejo uma feliz semana a todos. E neste momento estou estudando essa lição aqui, fala-se, o título dela fala Provado pelo Fogo. É uma benção, irmãos. Uma benção. Então aqui, a parte que nós vamos estudar a lição 4, e aqui está falando assim, vendo a face do ourives. E eu fiquei me procurando que palavra é essa, ourives. E aqui eu descobri que esse ourives é aquela pessoa que trabalha com ouro, que queima o ouro, aquela pessoa que trabalha com metal. Depois que eu comecei a estudar a lição da Escola Sabatina. E aí fala assim, à medida que o fogo devorava a mistura, o ouro se tornava mais puro. O ourives tirava o ouro com pinça e, se não estivesse puro o suficiente, o recolocava no fogo com uma nova mistura, mas cada vez que o ouro era recolocado, aumentava-se a temperatura e o grupo ali, as pessoas que estavam ali, quando viram ele fazendo isso novamente, eles perguntaram a pessoa, o rapaz, e disseram assim, por que você coloca esse ouro novamente? Como é que você sabe que o ouro está puro? E ele dá a resposta, quando posso ver o meu rosto no ouro. Que coisa, né? A gente descobre coisas simples e a gente às vezes não sabe, porque eu hoje moro aqui em Peixoto de Azevedo, já trabalhei em garimpo, mas eu não sabia que para que aquela pessoa que queimava o ouro, ele sabia que o ouro estava puro quando ele via o seu rosto ali, a sua imagem no ouro. E olha o que Deus nos quer também. Deus procura nos purificar, nos refinar como ouro, para nos transformar a sua imagem. Esse é um objetivo surpreendente e parece ainda mais surpreendente o fato de que o caráter de Cristo só se desenvolve em nós na medida que passamos pelos crissols da vida. Nós só podemos ser purificados, só podemos passar pela prova e só podemos ser aprovados se nós passar pela prova. Todos e todas as pessoas com a sua vida cristã, eles passaram por provas. Os discípulos, os profetas, sempre iriam ao deserto. Jesus Cristo foi ao deserto. Então, isso é as provas. O lugar do deserto é o lugar de silêncio, o lugar de você refletir a sua vida, o lugar de mudança, o lugar de você olhar para o tempo, olhar para o céu e dizer assim, a direção é essa, eu não posso errar. E aqui fala como sabe que o ouro está puro? Quando o ourives vê o seu rosto no ouro. Quando é que o seu caráter está puro? Quando o caráter de Cristo está em você. Quando o nosso caráter estiver puro, é no momento em que o caráter de Cristo está em nós. Quando o caráter de Cristo se reproduz, é no meio do seu povo, no seu povo. Quando o seu povo ele vive uma vida totalmente diferente. Isso é o caráter de Deus. Adão e Eva, eles receberam o caráter de Deus. E a parte de domingo fala a imagem, aquele que Deus
de antemão, conhecem Ele também, predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. Aqui fala que diz que nós temos que ser o quê? Imitador. Imitador. Então aqui temos a orientação de imitar a vida de Cristo em nossos testemunhos, em nossa casa e na sociedade. Por onde nós passarmos, nós temos que imitar Jesus. Por onde Jesus passava, ele dava o seu testemunho de cristão. Jesus Cristo, ele era diferenciado. Nós não podemos imitar o mundo. E às vezes nós encontramos algumas pessoas, os nossos irmãos aí, querendo viver uma vida de imitação, mas não a Cristo, o mundo, fazendo a vontade do mundo, seguindo o que as pessoas do mundo seguem, fazendo o que as pessoas do mundo fazem, participando das festas mundâneas. O nosso povo envolvido no meio do mundanismo, o mundanismo entrando dentro da igreja. É preocupante e a palavra de Deus nos diz, ela não muda. Ela nos diz que nós temos que ser imitador de Jesus. E lá em Gênesis, diz que a forma que Deus o criou, o Criador cria Adão e Eva, a sua imagem, a sua semelhança. Aqui está, irmão, a imagem e a semelhança de Deus. O criou, homem e mulher. Ele criou a sua imagem. O homem, ele é criatura de Deus. Nós temos que ter essa imagem, nós temos que receber essa imagem de Deus e nós temos que honrar a Deus. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. Honra de Deus, a honra de Deus, a honra de Cristo acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Aqui está falando desse comentário de Ellen G. White em O Desejo de Todas as Nações. Está falando esse assunto. Eu tenho um comentário aqui, irmãos, de Ellen White, que fala que é muito interessante esse comentário. E depois eu vou finalizar com ele para que nós possamos refletir. E a parte e aqui na pergunta 2, fala da luz, né? Aí fala assim, eu fiz alguns comentários que está lá em Mateus, para que os homens vejam as suas boas obras em nós, e eles possam dizer para as outras pessoas, é possível ser fiel a Deus. Nós temos que representar isso, uma diferença. Nós temos que ser o cristão que represente uma diferença no meio da sociedade. Nós não devemos obedecer o mundo, nós não devemos fazer a vontade do mundo, nós não devemos concordar com o que o mundo nos oferece, mas o mundo é que tem que nos concordar com nós, com o que nós nos ensina e com o que nós damos o testemunho e com o que nós nos oferece para o mundo. O adventista não pode concordar com as coisas mundâneas, mas o mundo tem que, infelizmente, concordar com o que a palavra de Deus nos diz. É isso que é a diferença do cristão. Olha o que fala aqui o comentário de Ellen White. Olha como é interessante, irmãos, nós saber disso. Aqui fala assim, a vida cristã é uma constante marcha avante. Jesus coloca-se como refinador e purificador de seu povo. E quando sua imagem estiver perfeitamente refletida neles, eles estão perfeitos e santos e
preparado para transladação, para morar no céu. Esse comentário está lá no Testemunho Celeste, página 114. Aqui é o que Deus ele nos quer na nossa vida, uma transformação diferente, que nós possamos ser diferentes no meio da sociedade. Nós não podemos ser duas pessoas. Dentro da igreja nós ser uma pessoa, mas fora da igreja nós ser uma pessoa totalmente diferente. Representando o mundo, fora da igreja e dentro da igreja ser uma pessoa que dizer que agora estamos representando Cristo. Não tem como nós ter duas personalidades para ir para o céu. Nós temos que ter uma personalidade. Amém? Que Deus o abençoe.